Confiança. Você acha que o Flamengo classifica? Tem certeza absoluta. Expectativa. Vai ser um jogo tenso, um jogo realmente vai ser um jogo difícil. Mas o Flamengo, eu acho que esse jornal que sabe, o que a gente tem apresentado aí na maioria dos jogos que a gente jogou esse ano, tem tudo para fazer uma grande partida da final. Esperança. Falei com alguns aí que, dentro dessas dificuldades que o Flamengo está, até na posição que o Flamengo está, né? Uma posição delicada, mas eles têm que acreditar que isso pode ser o início de uma arrancada para o próprio título. Hoje tem Flamengo na Libertadores. Rapaz, que jogaço, hein? Boa tarde pra você. Hoje o Flamengo vai decidir a vida na Libertadores. Ou avança para as oitavas de final, né? Pelo segundo ano seguido, então volta a repetir aquela decepção de anos anteriores, sendo eliminado na fase de grupos. Flamengo e Peñarol, ao vivo aqui na Globo, depois do sétimo Guardião. Já a gente vai falar muito desse jogão. Agora, tem novidade no Vasco, hein? Tá confirmado. O Lucha é o novo técnico do time. Fala mais pra gente aí, Fábio Jupa. Olá, boa tarde Escobar, boa tarde a todos. Vanderlei Luxemburgo é o novo técnico do Vasco. Foi ele quem anunciou o acerto agora pela manhã numa rede social, antes mesmo da notícia ser publicada no site oficial do clube. Vanderlei Luxemburgo vai assinar contrato até dezembro desse ano e será apresentado agora à tarde. Com ele chegam a São Januário o auxiliar Maurício Copertino e o preparador físico Antônio Melo. O último trabalho do Luxemburgo como técnico foi no Sport em 2017 e nas conversas que antecederam o acerto dele com o Vasco, ele teria recebido da diretoria a promessa da chegada de pelo menos 2 reforços da janela de transferências internacionais do meio do ano. O Vanderlei Luxemburgo, que aqui no Rio dirigiu Flamengo e Fluminense, tem um desafio grande pela frente. O Vasco é o último colocado do Campeonato Brasileiro com 1 ponto em 3 jogos. No domingo, o time enfrenta o Santos no Pacaembu, ainda sob o comando do interino Marcos Valadares. Vanderlei Luxemburgo começa a trabalhar oficialmente aqui no clube somente na segunda-feira. Valeu, Fábio. Boa sorte pro Lucha. E o Botafogo e Fluminense vão se enfrentar sábado, hein? Você vai ver ao vivo no Premier. Botafogo que tá evoluindo e o Cícero tá evoluindo junto. Apresentação, decepção, eliminação, retomada. Cícero dominou, botou na frente, Cícero bateu pro gol! Gol! Menos de 3 meses, intensos. São altos e baixos e o grupo, independente do resultado, tem que estar junto. O jogo começou a virar contra o Bahia, 3-1, com um gol dele. Botou na frente, Cícero bateu pro gol! Gol! A segunda vitória seguida veio contra o Fortaleza, também em casa, 1-0. 6 pontos que deixaram o Botafogo em 6º lugar do Brasileiro. E é um campeonato brasileiro muito difícil, você tem que somar os pontos dentro de casa, né? É importante você jogar consistente e ter o resultado. No sábado, Cícero vai enfrentar o time que mais vezes defendeu na carreira. Em 3 passagens pelo Fluminense foram 197 jogos com 49 gols. Profissional sim, indiferente não. Tem um carinho enorme, mas a gente sabe que no futebol, às vezes você tem que traçar outros caminhos, até para uma evolução da sua vida profissional e cultural. Aos 34 anos, Cícero não pensa em parar, quer seguir em busca de mais títulos. Campeão da Copa do Brasil pelo Fluminense, da Copa Sul-Americana pelo São Paulo, da Libertadores e da Recopa pelo Grêmio. Então, assim, eu acho que para terminar essa história minha na América do Sul, só falta o Campeonato Brasileiro mesmo. Boa sorte. Nossa, quem sabe, né? Valeu, Deus te ouça. Já o Fluminense tem 2 desfalques para esse clássico aí. Bruno Silva sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo no jogo contra o Grêmio e vai ter que passar por uma cirurgia. E o outro volante do time, o Ayrton, está se recuperando de uma lesão na coxa direita, também vai desfalcar o Fluminense. Ainda hoje as notícias do jogão decisivo na Libertadores, Flamengo e Peñarol, e uma entrevista com o Juan, que agora está aposentado, falando sobre o Flamengo. E mais Libertadores, hein? Você vai ver essa bola aí, vai subir pra caramba, né? E já você vai ver o que aconteceu quando ela caiu, meu amigo. Se você já pensou, está procurando uma forma de ganhar dinheiro na internet, o trade esportivo é uma ótima solução para você. O trade esportivo é uma forma de você ganhar dinheiro na internet
investindo em jogos de futebol. Hoje tem Flamengo e Peñarol ao vivo na Globo depois do 7º Guardião. E o Juan, hein? Vai viver essa nova experiência aí, vai ficar só torcendo, né? O time do Flamengo joga o Juan pra cima, comemorando o fim de uma carreira brilhante, de uma grande carreira. São apenas 11 dias como jogador aposentado. Como profissional, foram 8.331 dias, em 23 anos de Juan no futebol. Foi tanto tempo que ele deve até estar sentindo falta da antiga rotina, né? Tô nada. Juan se despediu do futebol no dia 27 de abril, na vitória de 3-1 sobre o Cruzeiro, na estreia do Campeonato Brasileiro. Foram ao todo 332 jogos pelo Flamengo, onde ele se tornou o maior zagueiro artilheiro da história do clube, com 32 gols, junto com o Júnior Baiano. Você quer ser o quê quando crescer? Jogador de futebol. Que jogador você quer ser? Comum. Comum. Está aí uma coisa que o Juan não foi. Durante toda a carreira, a maioria das pessoas no estádio ou pela televisão via o Juan assim. Mas o que ele fazia em campo despertava algo mágico em alguns torcedores, que garantem que, na verdade, o uniforme dele era esse. Jogar de terno. No dicionário do futebol, qual seria a definição para jogar de terno? Um cara que joga visando muita bola, né? Faz poucas faltas, né? Eu nunca fui um zagueiro muito forte fisicamente, né? Nem tão alto. O meu poder de concentração tinha que ser alto, a capacidade de antecipar as jogadas também, então foi sempre isso que eu procurei fazer na minha carreira. Juan também vestia o terno e mantinha a elegância nos momentos de confusão. Em 1999, o Flamengo também enfrentou o Peñarol, adversário de hoje. Mas o jogo foi pela Copa Mercosul. Juan estava em campo naquela derrota por 3-2 que garantiu a vaga para a final da competição. Eu não lembro como foi a sequência de gols, mas a gente estava com o jogo controlado e o final, né, aquela confusão toda que rolou. Analisando com mais calma as imagens da briga, não dá pra ver o Juan. Sabe onde ele estava? Eu acho que eu já estava mais perto do túnel, né, cara? Então eu consegui descer antes que todo mundo. Juan não foi relacionado para nenhuma partida da Libertadores este ano, mas ele sabe onde foi que o Flamengo errou para chegar na última rodada da fase de grupos sem a vaga garantida. Nós assim, tivemos 2 derrotas que a gente não esperava, né? Principalmente aquela do Peñarol, né? Foi uma derrota bem dolorida porque foi dentro de casa. E se a gente tivesse ganho, a gente estaria classificado já hoje. O Flamengo continua precisando de um empate para se classificar para as oitavas de final da Libertadores. Essa partida de logo mais contra o Peñarol fora de casa vai ser a primeira de Juan apenas como torcedor. Sofrer ali calado, né? E sozinho, né? Assim, vai ser um jogo tenso, realmente vai ser um jogo difícil. Mas o Flamengo tem tudo para fazer uma grande partida e classificar. Em breve, Juan estará de volta ao Flamengo, mas fora de campo. Ele vai fazer um estágio na área de gestão. O treinador não passa pela minha cabeça. O estágio, conhecer melhor, né, o dia a dia do clube, como funciona as coisas do lado de fora. Nós pensamos assim, no primeiro momento um cargo talvez que chamem de coordenador técnico, né? Um terno continuaria caindo bem na nova função. Sou fã do Juan. Além de Peñarol e Flamengo, que você vai ver ao vivo na Globo, tem mais 2 transmissões da Libertadores para acompanhar. Grêmio e Universidade Católica, 7h15 no Sport TV e Palmeiras e São Lourenço, 9h30 no Globoesporte.com na internet, tá legal? E o Internacional, que já estava classificado para as oitavas da Libertadores, ficou em primeiríssimo no Grupo A. O Inter estava brigando pela primeira posição geral, né? Mas levou 1-0 do River Plate, gol do Álvarez. Aí depois o Rafael Sobis resolveu jogar. Ele fica bem na Libertadores, né? E fora da área, depois de pênalti, virou o jogo pro Internacional. Mas aos 47 do segundo tempo, Marcelo Lomba vacilou, que é muito raro, e o Lucas Prato empatou, terminou assim, River 2, Inter 2, os dois estão classificados. O Atlético Mineiro é que já estava eliminado, né? Mas venceu e conseguiu pelo menos se garantir na Copa Sul-Americana, jogou na Venezuela contra o Zamora Alejandro. Fez 1-0 pro Atlético. O Alejandro fez 2-0 pro Atlético, menino revelado pelo Galo. O Zamora descontou de pênalti, gol do Inácio Gonçalves, bateu bem, hein? Mas o Atlético venceu 2-1.
Inácio Gonçalves. Parece gente boa, né? 29 anos, sempre jogou no futebol chileno. Ele é titular do Palestino. Gosta de carros, carrões, de velocidade, tem uma filhinha linda, curte viajar o mundo, conhecer culturas. Mas às vezes não dá sorte. Foi tirar aquela foto lá no Cristo Redentor. Não é que o fotógrafo cortou a cabeça do Cristo? Ei, Inácio Gonçalves. Ontem contra o Aliança Lima na Libertadores. Que isso, Inácio? Que passou, hombre? O que aconteceu? Tá certo que os dois times já estavam eliminados, mas não precisava disso, hein? Menos mal pro Inácio que o Palestino ainda virou o jogo e garantiu pelo menos uma vaga na Sul-Americana. Caramba, você viu o que aconteceu ontem na Liga dos Campeões da Europa, Champions? Cara, o Liverpool perdeu 3-0 pro Barcelona lá na Espanha, né? Aí ontem ganhou 4-0 em Liverpool e foi pra final da Liga dos Campeões, rapaz. Ô, Messi, bom te encontrar aqui, rapaz. O que aconteceu ontem, cara? Quer falar? Não entendo. Olha só o que aconteceu. O Liverpool fez 1-0 com o belga Origi, logo aos 6 minutos. O primeiro tempo terminou assim muito porque Alisson pegou demais. Fechou o gol. No segundo tempo, um Liverpool insano. O Wijnaldum fez o segundo aos 8 e o terceiro aos 10 minutos. A essa altura, a decisão estaria indo para os pênaltis. Aí veio a malandragem inglesa. Alexander-Arnold bateu o escanteio rapidinho, o Origi fechou o placar. Gol de pelada numa semifinal de Liga dos Campeões. A defesa do Barcelona parece que esqueceu do jogo, dormiu. 4-0 e Liverpool na final. Incrível, né? E saiu o último classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. 2 jogos entre Vila Nova e Juventude acabaram 0-0 no tempo normal. Foram decidir nos pênaltis. Deu Juventude 5-4. Juventude vai pegar o Grêmio nas oitavas. E o Flamengo é o primeiro do grupo D da Libertadores. Hoje é a última rodada. A situação é aquela ali. Empatou ou ganhou, garante a classificação. Perdeu, vai precisar que a LDU não ganhe do San José para passar em segundo do grupo. Fora disso, a eliminação na Libertadores, vaga na Sul-Americana. Depois de intervalo, notícias do Fla no Uruguai, com a presença de um cara que conquistou a Libertadores pelo Flamengo em 81, aliás, foi lá em Montevidéu, hein? Meus amigos, sábado tem UFC Rio e a luta principal é com brasileira, hein? A Jéssica Batistaca, amigo, vai disputar o cinturão no peso palha contra a atual campeã americana Rose Namajunas. Tá rolando uma promoção muito boa para quem curte o UFC e não vale só para esse evento não, hein, gente? Quem fizer a assinatura do Combate Play entre hoje e domingo vai ter 50% de desconto em todas as mensalidades até o fim do ano. Então é o seguinte, assina o Combate Play pela metade do preço, assiste ao UFC Rio e a todas as grandes lutas até dezembro, inclusive de outros brasileiros que vão disputar o cinturão. Com esse desconto aí, mensalidade fica R$ 39,90 por mês. Para assinar o Combate Play, vai lá no site assinecombate.globo.com, beleza? Ó, hoje 9h30 da noite tem jogão ao vivo aqui na Globo. O Flamengo decide a classificação na Libertadores contra o Peñarol do Uruguai, logo depois de O Sétimo Guardião. O jogo do ano. Contra um adversário direto na briga para seguir vivo na Libertadores. Por sinal, um pentacampeão da América, que vai jogar em casa. O Peñarol. Poucas palavras já dimensionam a pressão sobre o time do Flamengo. Mas para uma pessoa nesse elenco, a sensação é um pouco diferente. O Arrascaeta, o único deles que está em casa e vai enfrentar um time bem familiar. Obviamente, de menino, sou torcedor do Peñarol, mas isso vamos deixar por fora para não achar polêmica. Até porque o Arrascaeta torceu, mas nunca jogou no Peñarol. No Uruguai, tirando a seleção, ele só vestiu a camisa do Defensor, onde aprendeu a enfrentar o clube mais popular do país. Os primeiros passos do Arrascaeta como profissional foram bem aí, no estádio Luiz Franzini, onde o Flamengo fez o último treino antes do jogo dessa noite.
O Abel optou por uma atividade totalmente fechada, nada de câmeras. Mas o time não deve ter muitas mudanças em relação ao que enfrentou a LDU em Quito. Novidade? Depende do ponto de vista. O César vem jogando no Brasileirão, mas ainda não começou uma partida nessa Libertadores. Machucado, o Diego Alves nem veio ao Uruguai. Time desfalcado, delegação reforçada. E que reforço! Leandro, o maior lateral direito da história do Flamengo. Convidado para ser a voz de muitos outros. Uma boa sorte e uma energia rubro-negra de todos os campeões de 81. E quando eu falo, até me emociono. Não só deles, mas também do torcedor dos 40 milhões, porque eu sou um deles também. Eu estou muito confiante, sem dúvida nenhuma, pelo que eu estou vendo no semblante de cada um. Por ter sido contra um time chileno, o Cobreloa, às vezes as pessoas se esquecem que o único título da Libertadores do Flamengo foi conquistado aqui em Montevidéu, no Estádio Centenário, na terceira partida daquela decisão. Vendo assim, a capital uruguaia deixa de ser terreno hostil e vira cenário de boas lembranças. Foi o jogo mais importante da minha vida, a maior vitória. Um dia em que o Flamengo venceu por 2-0, na bola, contra o antijogo dos chilenos. Exagerar na intimidação é algo que volta e meia os uruguaios também fazem. Eu pessoalmente como uruguaio sei com a vontade que o time dele vai começar o jogo, à disposição. Os caras vão estar vibrando muito durante todo o jogo, então nós temos que estar ligados, fazer nosso jogo. Exatamente a mesma lógica usada no grande jogo de 1981. Demos sorte aqui, né? Demos sorte aqui e esperamos que possamos reviver isso aí. Eu falo com o pessoal, falei com alguns aí, que dentro dessas dificuldades que o Flamengo está, até na posição que o Flamengo está, né? Uma posição delicada, mas eles têm que acreditar que isso pode ser o início, uma arrancada para o próprio título. Confiança não se compra, mas dá para ensinar. Golaço essa presença do Leandro aí. Boa sorte pro Flamengo hoje. Amanhã tudo de Penharol e Flamengo aqui no Globo Esporte. Valeu!